De julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 20 anos. Em 1990, a Presidência da República sancionou a legislação que foi um marco na história da infância brasileira. E para celebrar a data, a TV Justiça preparou uma série de reportagens especiais. O ditado popular afirma que as crianças são o futuro do país. Não é difícil fugir dessa realidade, ainda mais no contexto histórico brasileiro. Em 1927, foi criado o Código de Menores, que 52 anos depois foi reformulado. Uma legislação considerada polêmica nos dias atuais. Alguns especialistas acreditam que ela era injusta. Isso porque protegia apenas crianças consideradas em situação irregular. Seriam elas as órfãs ou aquelas que apresentam comportamento inadequado. A brincadeira da idade talvez ficasse restrita e às vezes podia nem sequer acontecer. Mas essa realidade mudou no dia 13 de junho de 1990, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado. Desde então, toda essa parte da sociedade passou a ser amparada legalmente. As medidas socioeducativas e protetivas marcam presença até hoje. E no caso de perigo, jovens que sofreram algum tipo de violência podem ser encaminhados pela Justiça a ONGs como esta. Em Brasília, ela existe desde 1983, 7 anos a mais do que o Estatuto. Hoje, 114 crianças são amparadas no local. A ONG atua em mais 10 estados brasileiros. Ao todo, são 10 mil crianças e adolescentes abrigados em casas como esta. Eles convivem por até 2 anos com outras crianças que foram parar ali por situações semelhantes. Quem olha por eles são as cuidadoras residentes, uma espécie de mãe social. A coordenadora do programa na capital federal lembra os avanços que aconteceram depois da criação do Estatuto. Do sujeito como indivíduo de direitos, né, como um indivíduo que tem esse interesse superior, sendo ouvido, sendo acolhido. E a gente tendo esse instrumento legal para poder requisitar esses serviços e acessar esses serviços de saúde, educação, esporte, isso fortalece, né, o nosso trabalho e faz com que eles sejam de fato esses sujeitos de direito e cidadãos. A coordenadora também explica que enquanto os jovens estão na ONG, há um trabalho paralelo com as famílias para que haja uma tentativa de recolocação familiar. No serviço de acolhimento, a gente garante a convivência familiar e comunitária, né, considerando que elas foram afastadas de suas famílias por situações de negligência, abandono, violência, né, exploração sexual e outros tipos de exploração, nós oferecemos a garantia desses direitos. O coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef no Brasil destaca outros aspectos do Estatuto, como a aplicação de medidas socioeducativas por no máximo 3 anos. Elas acontecem caso o menor cometa algum ato infracional. Também lembra que, ao longo dos anos, alterações foram feitas, entre elas a regulamentação da adoção em 2009. Para ele, o Estatuto é uma conquista, um avanço para a sociedade. Nós hoje temos um instrumento que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele não é melhor do que o Código de Menores no sentido de que ele aperfeiçoou o Código de Menores. Ele superou o Código de Menores, ele deixou para trás essa visão arcaica, essa visão desconectada da realidade e trouxe um instrumento jurídico muito mais capaz e muito mais eficiente em assegurar os direitos dessa parte da população.